Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 120 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos estudando o livro de 1 Crônicas e hoje a nossa porção diária é apenas o capítulo 6, amém? É um capítulo um pouquinho extenso, né? Com bastante nomes, porque ainda estamos estudando as genealogias, né, do início deste livro. Então, a nossa porção diária de hoje é o capítulo de número 6, amém? Separe um tempo, leia com atenção, com calma. Creio que algum aprendizado você vai retirar daqui, amém? Bom, o nosso texto devocional de hoje se encontra então no capítulo 6, né? E os versos que nós vamos ler se encontram no verso 31 e 32, amém? Então, 1 Crônicas 6, 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. São esses os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. E ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam-se os ministérios segundo a ordem prescrita. Amém? Bom, nós temos visto aí, né, como que o escritor das crônicas se atentou com cuidado, né, em colocar as genealogias, né? E nós vimos que ele começou desde Adão para mostrar qual foi o plano de Deus, o trajeto de Deus, né, para que os reis surgissem e se organizassem aí em Judá. E tudo vai apontando para mostrar como era o plano de Deus para a tribo de Judá e para a linhagem real de Davi, né? Tem um propósito bem claro, certo? Quando nós chegamos no capítulo de número 6, ele vai falar um pouco sobre a tribo de Levi, né? Se você se lembra, a tribo de Levi foi aquela tribo separada, né? Somente para o trabalho da casa de Deus. Essa tribo de Levi teve um livro dedicado somente a eles, né? Que é o livro dos Levíticos, que nós já estudamos, né, escrito por Moisés. Então, todas aquelas regras, normas e leis, era essa tribo quem cumpria, né? Principalmente eles. Havia leis para o povo de Israel, mas quem cuidava para que essas leis fossem cumpridas, e a maior parte das leis que eram cerimoniais, que eram realizadas dentro do tabernáculo, era eles quem tomava conta disso. Então, nós vemos aí, no começo do capítulo 6, os descendentes de Levi, né? Depois, no verso 31, nós temos os cantores levitas. E a partir do verso 40, nós temos então os descendentes de Arão. Arão, irmão de Moisés, né? Ele foi o primeiro sumo sacerdote levantado. Um homem que Deus separou para entrar ali no Santo dos Santos e invocar a presença de Deus, né? E depois nós vamos concluir este capítulo com a separação das suas terras. É muito importante a gente sempre lembrar isso, porque o levita, ele era aquele que era apegado com Deus, né? Ele era aquele cuja sua vida era completamente dedicada a Deus. Então o levita não pôde lutar por terra, ele não luta por posses, ele não luta por bens materiais, porque a sua possessão é o Senhor. Então, todas essas terras que nós vamos ver aqui, no final desse capítulo, são terras que foram doadas para os levitas, né? Porque eles não podiam lutar por suas posses, porque a posse do levita é o Senhor. Até mesmo para a sua sobrevivência, né? O levita vivia do que era entregue na casa do Senhor como oferta.
Então uma parte era retirada para a sustentação aí do levita. Amém? Mas o texto que nós lemos, ele é muito bom, ele é muito especial, porque é um marco, né, na história de Israel. E esse texto falou que Davi constituiu homens para dirigirem o canto na casa do Senhor. E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas, quando fala assim, fulano foi chamado para ser levita, as pessoas associam o levita com a música, né? E isso não é bem uma verdade primordial, né? Quem começou a associar o ministério levítico com a música, com o cântico, foi o rei Davi, que amava tocar a sua harpa, era um amante da música, né? Da arte musical. E ele entendia que a música podia tocar e alcançar o coração das pessoas. E era uma forma de se ministrar até as pessoas. Tanto que ele, por várias vezes, tocava sua harpa e o espírito maligno que se encontrava na vida de Saul era removido. Nós vimos isso lá em 1 Samuel também. Então Davi, ele é o primeiro homem a colocar dentro da casa de Deus uma organização musical, certo? E isso para Davi, ele era tão importante para Davi isso, que ele vai escrever o Salmo dizendo: tocai bem e tocai com alegria. Então, ou seja, esses homens, assim como aqueles que ofereciam sacrifícios de animais, de cereais, e quem entregava a ovelha tinha que entregar o seu melhor, quem entregava o seu cereal tinha que entregar o melhor, e aquele que estava sacrificando ou queimando as ofertas tinha que fazer da melhor maneira, santificado, purificado. Esses homens também, eles não podiam entregar qualquer coisa para Deus, qualquer música, qualquer melodia. Se você for olhar os salmos de Davi, de Asaf, alguns salmos mostram até a forma do canto, né? A maneira como ele deve ser executado, certo? Para mostrar que a música, para Deus, ela não pode ser apresentada de qualquer forma, né? Nós vemos muitas das vezes dentro das igrejas algumas que se dedicam ao extremo da forma técnica e se esquecem do espírito, né? E outras que não se preocupam com nada, né? Acham que qualquer pessoa foi chamada e separada para essa área da música, certo? Então é importante nós deixarmos claro que nem sempre os levitas cantaram. Na verdade, na história da Bíblia, poucas vezes os levitas se dedicaram ao canto, certo? Então, o levita ele não está associado primordialmente com o cântico, mas com o serviço na casa de Deus. Então é muito mais fácil nós chamarmos os presbíteros e os diáconos de levitas, que são aqueles que cuidam muitas das vezes das pessoas, das ofertas, das orações das pessoas, da organização do culto, da limpeza. Esses talvez se encaixam mais no papel dos levitas. Agora, os músicos, eles foram ganhar esse papel no reinado de Davi, né? Mas como nós estamos falando dos cânticos, Davi organizou então essas pessoas para esse trabalho. E o verso 31 vai falar que depois que a arca foi colocada lá, eles ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos. Então esses músicos, eles não foram levantados com o mesmo propósito que os músicos de hoje se levantam, para ficarem famosos, para fazerem shows. Não tenho nada contra, não é uma crítica, é uma observação, é uma análise textual, né? Eles não foram levantados com o mesmo propósito que esses homens de hoje foram levantados. Eles não cobravam para poderem ministrar diante do Senhor. Eles viviam do que Deus entregava para eles através da oferta do povo, né? Então, se houvesse muito, glória a Deus, mas se houvesse pouco, glória a Deus, o que não parece muito verdade hoje, né? Então, esses homens não lutavam por fama, por aplausos, por elogios, por troféus, né?
Esse não era o foco dos levitas. Qual era o foco dos levitas, pastor? O foco dos levitas era ministrar diante da presença de Deus e da arca do Senhor. Então, o último ponto que eu queria trabalhar sobre essa questão do cântico dentro das igrejas, nas nossas próprias casas, na nossa rotina, é que nós vemos assim que hoje a música ela tem sido muito misturada. Então a pessoa quer ministrar diante de Deus, mas ao mesmo tempo ela quer cantar, tocar no mundo. E isso não encaixa muito bem na Bíblia, porque o levita, assim como Nazireu, Samuel, Sansão, eles eram separados para Deus. Então não podia haver na vida desses homens uma contaminação mundana, meus amados. Então alguém que ministra para Deus não pode ministrar para o mundo. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta de Coríntios? Como que nós podemos participar da mesa dos ídolos e da mesa do Senhor? Ou seja, comer o pão e o cálice sagrado e também comer aquilo que é consagrado aos ídolos. A mesma forma é aquele que ministra o louvor. Você não pode ministrar o louvor diante de Deus e depois cantar uma música secular, uma música mundana, que vai falar de coisas que vão contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Então o levita, o ministro do louvor, ele tem que se dedicar completamente a Deus, porque Deus o chamou não para trabalhar para o mundo, e sim para trabalhar para o seu reino. Amém? Que Deus possa te edificar com essa palavra. Não põe na sua casa músicas mundanas, músicas seculares. Consagre seus ouvidos para Deus, seus lábios para Deus, que os seus ouvidos ouçam músicas santas e que os seus lábios cante músicas santas, que louvem e exaltem o nome do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos, Senhor. Senhor, Tu és tudo que nós temos e que nós precisamos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões, Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai. Assim como os levitas, aqueles que ministravam um cântico na Tua casa, que, Senhor, se dedicavam, se empenhavam, se consagravam, se separavam e se aplicavam para aquele serviço, que os músicos de hoje, os cantores de hoje, venham ser da mesma forma, Senhor. Que aquele que quer se dedicar para a música, assim como para a palavra, para a evangelização, a oração, que ele venha se empenhar no seu ministério, para entregar o melhor para Deus, para consagrar o melhor para Deus. Quantos cristãos, Senhor, que dividem os seus ouvidos com músicas santas e músicas seculares? Quantos cristãos que dividem os seus lábios para louvarem ao Senhor e ao mesmo tempo cantarem músicas mundanas? Que os nossos ouvidos e os nossos lábios, Senhor, sejam dedicados somente para Ti, para ouvirem músicas que edifiquem e cantar músicas que edifiquem o Teu santo nome. Os levitas, Senhor, se dedicavam para a Tua presença e que nós, da mesma forma, venhamos nos dedicar exclusivamente para a Tua presença. Em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, E se você ainda não estiver inscrito no canal da igreja, se inscreva aí, ativa o sininho, Assim, todas as manhãs estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.